Só essa rapaziada, se deixa parada como é que vocês. Seguinte, nós vamos aqui. Você pensa errado sobre a dopamina do nosso querido Ciência Todo Dia. Bom, todo mundo já conhece Ciência Todo Dia aqui no canal, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Imagine que eu estou te dando um botão para sentir prazer. E toda vez que você aperta esse botão, você sente prazer. É assim, automático. Aperta o botão, sente uma sensação boa na hora. E não tem nenhuma contrapartida, não tem nenhum perigo. E é tudo de graça. O que você faria? Você ficaria apertando esse botão sem parar? Mas será que uma hora você não iria enjoar e aí o efeito do botão perderia a graça? Talvez a solução seria ficar um tempo sem apertar o botão. Porque aí talvez quando você finalmente decidisse apertar, a sensação fosse ainda melhor. E você talvez já tenha ouvido falar da ideia de cortar estímulos do dia a dia. A famosa ideia de jejum de dopamina. Para justamente te ajudar a ser mais feliz, ou mais focado, ou mais produtivo. Mas será que o jejum de dopamina funciona? Para descobrir essas respostas, um experimento foi... Cara, não exatamente, dependendo do caso, porque o jejum de dopamina é aquele negócio. Véi, se você fica cortando todos os seus prazeres, uma hora você vai perder o sentido da sua vida. Pelo menos pra mim é isso, feito sabe? nos anos 1950, usando ratos ao invés de youtubers. Cientistas colocaram eletrodos no cérebro dos animais e esses eletrodos estavam ligados a uma alavanca que podia ser acionada pelos próprios ratos. Sempre que a alavanca era ativada, os eletrodos estimulavam diretamente as áreas do cérebro que estão ligadas ao prazer. E aí os cientistas ficaram observando o comportamento dos ratos. E qual foi a conclusão deles? A de que os ratos ficaram simplesmente viciados em puxar a alavanca. Depois de um tempo, eles deixavam de lado até necessidades básicas. Os ratos pararam de dormir, pararam de comer, de beber água e até de acasalar. E tudo isso para ficar vidrado a noite inteira puxando mais e mais a bendita alavanca. Nossa. Você talvez esteja pensando que os ratos são malucos e que nenhuma pessoa largaria tudo desse jeito. Mas será que você já não faz isso? Será que a sua alavanca não é o seu celular? Você também não deixa de fazer várias coisas pra ficar atualizando o dia todo a sua rede social favorita? Quando foi a última vez que você... Eu tenho uma coisa. Eu tecnicamente trabalho com isso, então tem uma diferença muito grande entre pra mim e as outras pessoas normais. As pessoas normais fazem isso só por prazer mesmo, ou por fazer, ou só por fazer mesmo, porque gostam, tá ligado? Eu já tenho um estímulo mais de trabalho, tá ligado? Eu vejo isso mais como um trabalho. Desde o ano passado eu já via isso como um trabalho, mas... Você bebeu água? Quando foi a última vez que você mexeu no celular? Você é uma pessoa ou um rato? A verdade é que os dois não são tão diferentes assim. Mentira, eles são bem diferentes sim. O seu celular, por exemplo, não tem acesso direto ao seu cérebro, como os eletrodos dos ratos tinham. Mas outras coisas são semelhantes. Existe um mesmo hormônio que está ligado à sensação de prazer tanto em ratos quanto em humanos. E você já deve ter ouvido falar dele. É a famosa dopamina. E falando em dopamina... No experimento dos ratinhos da alavanca, os eletrodos foram colocados numa área repleta de neurônios dopaminérgicos, ou seja, células que produzem e liberam dopamina. Esses neurônios fazem parte da chamada via mesolímbica. Como esse é um nome muito difícil, vamos chamar pelo apelido dela, circuito da recompensa. Esse sistema é o conjunto de estruturas anatômicas que estão ligadas diretamente à sensação de prazer. Ele é o responsável por nos motivar a buscar recompensas como comida, relações sexuais e até likes em vídeos de internet. Aliás, por favor, vocês podem ajudar minha via mesolímbica a ficar... Exatamente. Deixa o like aí, rapaziada. Pô, isso ajuda pra caramba. Feliz deixando um joinha nesse vídeo. Muito obrigado. Então vamos realizar um experimento com a sua via mesolímbica. Veja esse gatinho fofo. Você se sentiu bem olhando pra ele? Se sim, o que aconteceu foi o seguinte. Os seus olhos capturaram a imagem dessa fofura e mandaram um sinal pro seu cérebro, que começou a fazer o que cérebros fazem, interpretar os sinais dos nossos sentidos. Como resposta a essa imagem agradável, a área tegmental ventral começou a produzir grandes quantidades de dopamina. Essa produção de dopamina já... É a mesma coisa quando a gente tá vendo esse vídeo, ou você tá vendo esse vídeo aí na sua casa, vai gerando um nível de dopamina muito grande no cérebro e... Mano, isso é complicado, mas ao mesmo tempo é muito legal e muito bom, velho. Nossa senhora. A dopamina pode ser muita coisa, mas às vezes um jejum disso pode ajudar? Pode. Tá ligado? Se você for muito viciado em pornografia, para por um tempo e a dopamina do seu cérebro volta ao normal. Se você for viciado em café, você para um pouco e depois volta ao normal.
a dopamina no seu cérebro, tecnicamente É um falando. impulso nervoso. Um sinal feito de dopamina que se espalha através de neurônios dopaminérgicos. Pois E esse é. sinal alcança algumas outras áreas do seu cérebro. Por exemplo, a amígdala e o núcleo accumbens, associadas ao processamento de emoções, e o hipocampo, que é responsável por gravar a memória de ter visto essa fofura e te lembrar de ver fotos de animais fofos com mais frequência. E por fim, o sinal chega ao córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento e pelas decisões. É como se as partes da via mesolímbica fossem internautas conectados pela internet, e a dopamina é o melhor meme do mundo, que na minha opinião é esse aqui. Quando a página de Maneiro. memes, que é a área tegmental ventral, compartilha o meme perfeito, a dopamina, que é esse meme, se espalha pelo circuito de recompensa e faz todos que veem o meme se sentirem melhor. Desde o especialista em memes que lembra de tudo, que é o hipocampo, até a criança divertida e emocionada, que é a amígdala. Então, uma foto fofa de gatinho, um bom meme ou um botão do prazer preenchem os neurônios do seu circuito de recompensa de sinais feitos de dopamina. E essa sensação prazerosa transmitida pela dopamina afeta como você se sente, as suas memórias e até a sua tomada de decisão. E eu não sei se você... O pior que, tipo assim, tudo que você lembra é muito gerado por uma emoção em si. Um momento da sua vida como eu tô interpretando aqui, mano, um momento da sua vida é muito mais gerado por alguma questão de emoção. Sempre quando você vai se lembrar de algo, baixa aquela nostalgia e é uma emoção. Sabe o filme Divertidamente? No filme 2 tem o negócio chamado nostalgia, que é a emoção nostalgia. Ela só vai aparecer pra Riley daqui a 40, 50 anos. Mas, mano, essa emoção existe em todos nós. Se você for pensar bem, quando a gente pensa em algo muito bom do nosso passado, nós temos uma emoção de nostalgia com aquilo, sabe? Como se fosse muito melhor, mas naquela hora a gente não achava que era melhor, era só um acontecimento da nossa vida, sabe? E isso é uma interpretação muito boa, velho, e muito interessante da dopamina, que faz sentido no nosso cérebro, Você sabe? já teve essa experiência, depois de um dia ruim que você está meio triste pra baixo. Até que daí você meio que sem querer assistir algo engraçado, ou encontra um cachorro fofo na rua e nem 5 minutos depois você até esqueceu que estava triste. Parabéns! Pois é. Essa foi a sua via mesolímbica mudando as suas emoções por você fazer algo prazeroso. E a dopamina é um dos hormônios responsáveis por comunicar, entre outras coisas, a sensação de prazer para esse circuito de recompensa. Com o circuito de prazer sendo tão influente em áreas centrais de tomada de decisão, não é uma surpresa que uma vez que você tenha uma experiência prazerosa, você busque por mais da mesma experiência. Ou seja, Pois você é. entrou numa rede social pela primeira vez, se divertiu bastante, e aí decidiu entrar com mais frequência nessa rede social. E em outras também. O problema começa quando o nosso corpo sente a necessidade de repetir esse ciclo de recompensa sem parar uma vez depois da outra. Vê um meme... Mano, o problema é muito da questão, velho. Eu evito ver shorts, essas paradas assim, mas eu lanço porque é o jogo do conteúdo, tá ligado? Porque se fosse por mim eu nem lançava. Mas, cara, eu vejo pouquíssimo. E o tempo que eu vejo, sei lá, eu vejo 30. Mas aí depois eu paro durante horas e horas e horas, eu tô vendo outros vídeos e tal. No meu YouTube eu tenho basicamente 6 horas de conteúdo. 30 minutos é de conteúdo curto e o resto é tudo de conteúdo longo. Porque o que me dá mais geração de prazer é conteúdo longo, tá ligado? Eu não sou o cara do Instagram, não tentem, sei lá. Quando vocês forem comentar aqui no canal, não tentem comentar em meme de Instagram ou de TikTok, porque eu só entro pra postar nessas redes sociais, tá ligado? Porque, mano, não tem muito aquela questão, eu gosto de estar aqui. Não, eu só uso pra poder gerar conteúdo pra lançar em todas as redes sociais, tá ligado? É basicamente naquela velha e grande questão. É o jogo do conteúdo. Não é o suficiente. É preciso virar a noite no celular sem parar atrás do próximo bom meme. E isso também acontece quando a pessoa experimenta algumas drogas. Elas amplificam a sensação de prazer que vem da liberação de dopamina. O álcool. O álcool é uma das sensações inacreditáveis de dopamina no seu cérebro. Mas depois vem o quê? O estresse. Vem a piora de qualquer outro sentido, de mínima depressão que você tenha, tá ligado? Pô, é muito complicado a liberação de dopamina demais, porque você só vai acabar se afundando mais ainda, sabe? Que deixa Essa é a uma questão. marca profunda no circuito de recompensa, conectando a experiência de usar a substância
com a sensação de prazer extremo. Então o corpo sente uma necessidade de passar por aquilo de novo e de novo e de novo e de novo. É assim que surgem os vícios, e não só em drogas. Vários comportamentos podem se tornar habituais se eles manipularem o circuito de recompensa de forma intensa. Coisas como apostas e até videogames podem se tornar viciantes em algumas situações, especialmente quando funcionam. Mas comparar aposta com videogame é meio exagerado, tá, meu amigão? É meio exagerado. Como um escape de alguma situação desagradável. Talvez essa frase tenha sido pessoal demais. Antes de continuar, eu sei que chegou a Black Friday e eu tô ligado que você tá de olho naquele teclado e headset que estão em promoção. Mas que tal investir na sua carreira em tecnologia? A Alura, a maior escola de tecnologia online do país, está com a maior promoção do ano, a Black Friday Alura. Durante essa semana, você pode garantir até 50% de desconto na sua matrícula. É isso mesmo, até 50% em qualquer matrícula na Alura. Aproveita para você ter acesso a todos os cursos, fazer parte de uma comunidade de mais de 120 mil alunos no Discord, garantir certificados reconhecidos pelas maiores empresas do país e sair na frente em conhecimento em tecnologia. Só não demora porque a Black Friday só vai até amanhã, que é dia 29 de novembro. Clica no link aqui da descrição ou do comentário fixado e comece o seu futuro com a Alura. E agora, continuando, será que quanto mais dopamina melhor? Mas é aqui que entra o maior erro que quase todo mundo comete. A dopamina não é sinônimo de prazer. Ela é somente parte. O estímulo, tá ligado? O prazer é muito diferente, tá ligado? Pensa, quando você termina um trabalho, tá ligado? Ou quando você faz um treino na academia, aquilo que é o prazer, pelo menos pra mim, tá ligado? Eu tenho o estímulo da academia, às vezes de conseguir fazer um trabalho, às vezes de conseguir estudar, porque eu tenho TDAH, então isso me ajuda muito mais. Quando eu estudo, eu sinto prazer enorme, porque, mano, não é uma coisa que eu faço com habitualidade, tá ligado? Isso não se torna monótono pra mim, porque é muito complicado estudar e tal, porque principalmente eu não quero me fazer de vítima, blá 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 blá, assim, porque, mano, é o saco, tá ligado? Se fazer de vítima é um porre, mas, cara, eu não consigo me concentrar muito em matérias que precisam de uma atenção extrema, como matemática, física, essas paradas assim. Mas acaba que quando eu estudo um pouco sobre isso, velho, eu sinto a sensação de prazer muito grande, tá ligado? Todo o sistema ligado à sensação de prazer. E é por isso que aquela ideia de que quanto mais dopamina melhor não faz muito sentido. Dopamina demais pode causar alterações mentais e o excesso desse hormônio também tá ligado à esquizofrenia e alucinações. Além disso, é fundamental entender que a dopamina não exerce somente uma atividade no nosso corpo. Da mesma forma que memes não causam só risadas. Alguns memes fazem você chorar. Hoje a gente sabe que a dopamina também cumpre papel na resposta ao estresse, na memória, no aprendizado e até no funcionamento do sistema imune. Ela é fundamental também no nosso sistema motor e também explica por que a falta de dopamina está associada com a doença de Parkinson. Por isso, enxergar dopamina simplesmente como o hormônio do prazer é um pensamento ultrapassado, se não simplesmente errado. Muito mais do que isso, ela na verdade é um neurotransmissor, que é um tipo de mensageiro químico do nosso cérebro. Os neurotransmissores mudam o comportamento dos neurônios quando algo acontece. Para deixar mais claro, neurotransmissores são como mensagens de WhatsApp que o seu cérebro envia de um neurônio para o outro. Mas como você sabe, cada pessoa reage às mensagens de um jeito diferente, dependendo do conteúdo e também de quem mandou a mensagem. Quando o seu chefe manda um textão reclamando de alguma coisa do trabalho, você reage só com um joinha. Já quando é o seu contatinho mandando besteira de madrugada, você reage com um foguinho. Da mesma forma, os neurotransmissores também provocam reações diferentes em cada situação. É o caso, por exemplo, da norepinefrina, que ajuda a regular o estado de alerta do nosso corpo. Quando ela atua nos receptores conhecidos como alfa-1, as nossas veias se contraem. Já quando ela atua nos receptores conhecidos como alfa-2, as veias ficam dilatadas. Ou seja, um mesmo neurotransmissor pode provocar até mesmo reações opostas. E também tem a acetilcolina, que está envolvida em funções como contração muscular. E até uma prima famosa da dopamina, que é a serotonina, relacionada ao humor e ao bem-estar. Mas é importante entender que nenhuma delas cumpre um papel sozinha. Afinal, nada no nosso corpo é tão simples assim. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que a falta de serotonina provoca depressão. Embora muitos antidepressivos realmente funcionem aumentando os níveis de serotonina no cérebro, as causas dessa doença são muito mais complexas e envolvem uma combinação de fatores. Aspectos genéticos. Cara, aspectos genéticos, até a própria pessoa, o estilo de vida pode
ter uma diferença significativa nesse tipo de diagnóstico, E até sabe? inflamatórios podem provocar depressão. Um antidepressivo pode até fazer o paciente ter uma melhora pontual, mas se o tratamento não for associado com atividades prazerosas, alguns sintomas residuais podem continuar, como a falta de motivação e de Exatamente. prazer, que é chamada de anedonia. Em resumo, se a dopamina estiver em baixa, não adianta a serotonina estar lá no alto. Até porque o excesso de serotonina também pode fazer mal para a saúde e provocar síndrome serotoninérgica, uma condição grave que resulta em aumento da pressão arterial, agitação, tremores e até convulsões. Ou seja, Caramba! como em tudo na vida, é preciso que haja equilíbrio também entre os neurotransmissores. Exatamente. E é aqui que entra uma questão que eu trouxe no começo do vídeo, naquela história de apertar um botão para provocar prazer. Ou melhor, agora que você já está familiarizado com a linguagem técnica, um botão para ativar a via mesolímbica. Tem quem defenda que o ideal é a gente ficar um tempo sem apertar o botão, para melhorar a sensação quando a gente finalmente decidir apertar. Falando de um jeito mais prático, muitas pessoas defendem na internet que a gente deixe de lado tudo aquilo que provoca sensações de prazer e faça uma espécie de jejum de dopamina. Os adeptos dessa teoria acreditam que por nós estarmos rodeados o tempo todo de recursos tecnológicos, como as redes sociais, o nosso cérebro tem dopamina de maneira ininterrupta, deixando a gente meio que anestesiado. E por isso, o ideal seria cortar esses estímulos de maneira radical. Mas peraí, será que essa ideia faz sentido? A verdade é que Não. ninguém sabe ao certo. Não existem evidências de que o tal Não, porque, tipo assim, mesma coisa, tu tomar um café, tu comer alguma coisa, não gera um sintoma de prazer no seu corpo, véi, isso não faz muito sentido, véi. Tá ligado? Eu não vou desdefender a ideia de cortar certas dopaminas, mas, cara, é impossível cortar dopamina. Porque, mano, quando você come alguma coisa, quando você come, sei lá, pão, tá ligado? Ou quando você toma café, isso dali vai gerar algum prazer no seu cérebro, porque não faria muito sentido, sabe? Você tomar aquilo ou comer aquele certo alimento, jejum sabe? de dopamina funcione. Ou seja, não há provas de que você deletar suas redes sociais, por exemplo, necessariamente vai fazer você se sentir melhor. Mas aqui é importante destacar duas coisas. Primeiro, nós não estamos falando de vícios. O tratamento de um vício, como em drogas, jogos ou na própria internet, exige naturalmente se afastar desse vício. Mas isso deve ser feito Pois com é. acompanhamento de profissionais especializados, e não com base em um jejum sugerido por algum coach da internet. E segundo, Pois é, e esse tipo de caras são os que mais ficam. Porque eu mesmo tô falando disso, cara. Eu vivo quase o meu dia todo na internet. Eu não tô nem zoando isso, tá ligado? Eu fico quase o dia todo na internet. E eu não vou desdefender a ideia, tipo assim, se você tem um vício, de não sair dela. Mas, se você precisar, se você precisar fazer isso, você corta aquele estímulo. Mas não todos, porque senão você só vai ficar infeliz, sabe? dizer que algo não tem evidências de que funcione não significa necessariamente que aquilo não funciona. Significa somente que não existem ainda estudos conclusivos sobre a possível efetividade daquela ideia. Também é bom Exatamente. avisar que se o jejum de dopamina funciona pra você, ele não funciona reduzindo a sua dopamina, como o nome sugere. Até porque, como nós aprendemos, o papel da dopamina no corpo não é só comunicar prazer pela via de recompensas. E aí nós entramos no Exatamente. campo de relatos pessoais, que cientificamente falando são evidências fracas. Para algumas pessoas, sim, fazer uma espécie de detox digital parece funcionar perfeitamente. Até porque você pode estar gastando muito tempo com as redes sociais, sentindo uma necessidade de estar online o tempo inteiro, deixando de fazer outras coisas, igual ao ratinho da alavanca, e ficando tanto tempo na internet que chega a sentir sono, fome e FOMO. Essa é uma sigla em inglês que significa Fear of Missing Out. Algo como medo de ficar por fora ou medo de estar perdendo algo. É aquela sensação. Isso não acontece comigo. Eu não fico procurando meme ou quando acontece uma zoeira que acontece na internet, normalmente é lançado no Instagram, no TikTok. Então eu não tô entre nesses meios e não tô sabendo, tá ligado? O último meme do Of the King, The Power, The Man, The Best, cara, eu só fui saber pelos meus amigos, porque, cara, eu não ligo, não me importo, tá ligado?
Eu acho que não se importar é a melhor coisa. Que a gente tem de que, em meio a enxurrada de informações na internet, qualquer piscar de olhos pode fazer a gente deixar de acompanhar a nova tendência, ou um novo assunto, ou um novo grande meme. No fundo, isso não passa de uma impressão nossa. Pode acreditar que o mundo vai continuar sendo rigorosamente o mesmo caso você deixe de participar de algum debate qualquer nas redes sociais. Pois é. Um exemplo disso aconteceu bem recentemente aqui no Brasil. O X, o famoso Twitter, ficou mais de um mês fora do ar. Você talvez tenha sentido falta nos primeiros dias. Pode ter até batido aquela saudade das discussões que só importam no Twitter, mas ficou por isso mesmo. Eu tenho certeza que nada de muito relevante mudou na sua vida por causa disso. Você sobreviveu à queda de uma rede social. Meus parabéns! E se no fim das contas... Mano, é aquele famoso. Pra que você tá se importando com a droga de uma rede social que não é nem sua? Claro que, mano, é muito difícil, tá ligado? Porque, mano, é foda. Se o YouTube cai, viado, o negócio fode, tá? Ou YouTube, ou TikTok, ou Instagram, porque, mano, é uma rede social muito gigantesca. Mas no Twitter... What the fuck is one here, tá ligado? Não faz muito sentido. Se você até gostou dessa espécie de jejum forçado, talvez deixar outras redes de lado por um tempinho possa te fazer bem. Quem sabe você não encontra novas formas de prazer que te deixem mais feliz. Como, sei lá, tocar piano, descobrir novos discos do Pink Floyd, ou, quem sabe, ir na academia, falar BIU! E aqui vale lembrar que esse jejum de dopamina não necessariamente tem a ver com a internet. Tem pessoas que optam por ficar um tempo sem outras coisas que fazem elas se sentirem bem, como chocolate, café. Mano, o pior que é verdade, né? O doces é algo que é muito impregnado, tá ligado? Tudo que a gente, na maioria, a gente come tem açúcar, tem sal, tem muita coisa, mas acho que tudo tem açúcar no nosso organismo e tal. E o nosso corpo depende disso, então, eu já fiz esse negócio de não comer açúcar, só comer coisa saudável. E, mano, faz bem pro corpo, sabe? Faz muito bem ou pro até corpo. álcool. E pra essas pessoas, a estratégia também pode funcionar. Nem que seja pelo efeito placebo, que eu explorei em mais detalhes nesse outro vídeo. Quando acabar esse vídeo aqui, você clica lá pra assistir. Mas em resumo, a ideia é que a simples crença de que algo vai fazer bem pra sua saúde já é o suficiente pra aumentar as chances dessa coisa realmente fazer bem pra sua saúde. E se esse for o seu caso, e o jejum de dopamina der certo, maravilha! Mas para outras pessoas, por outro lado, o tal jejum pode não fazer tão bem assim. Até porque se afastar de algo que você gosta é desagradável. Não tem por que você abandonar acompanhar os seus memes favoritos da internet só porque outras pessoas preferem fazer jejum de dopamina. Seguir um jejum de dopamina é puramente uma preferência pessoal. É algo que você deve fazer só se fizer bem pra você pessoalmente. Se o seu jejum de dopamina estiver te estressando e piorando seu humor, isso é ruim. Mas não temos evidências de que o jejum de dopamina faz mal, mas nós temos evidências de que estresse faz. Por isso que, como eu disse agora há pouco, nada no nosso... Mano, se estressar com rede social... Eu já me estressei com rede social. Já. Mas nunca foi algo muito de, tipo assim, sair e eu ficar inculcado com isso o dia todo, sabe? 5 minutos eu esquecia. O corpo é tão simples. E tudo é uma questão de equilíbrio. Até porque, além dos neurotransmissores, outros fatores importantes desempenham um papel fundamental na nossa saúde mental. Estudos recentes observaram, por exemplo, que um estilo de vida mais saudável pode prevenir a depressão mesmo em indivíduos mais suscetíveis geneticamente. E quando eu falo de vida saudável, eu tô falando de reduzir o consumo de álcool, manter uma dieta equilibrada, aumentar a qualidade do sono, evitar o tabagismo e estabelecer... Eu já fumei 12 carteiras de cigarro na minha vida, mas já bebi álcool sim, mas nunca foi algo tipo assim, eu preciso de álcool. Não. Eu acho que no máximo que eu bebi, acho que foi uma festa na minha vida e só, tá ligado? E depois eu nunca mais bebi ou senti aquela sensação de álcool, tá ligado? É muito desagradável também. Eu prefiro muito mais, sei lá, tomar refri ou água. Conexões sociais, ou seja, conhecer gente, fazer amigos e quem sabe até encontrar um grande amor. Só é importante reforçar que prevenir não significa impedir. Mesmo uma pessoa com hábitos saudáveis ainda pode desenvolver todo tipo de problema de saúde, mas as chances tendem a ser menores.
Com tudo que eu trouxe até aqui, deve ter ficado clara a importância de conhecer como funcionam o nosso corpo e a nossa mente. Entender os neurotransmissores e as suas múltiplas funções no cérebro é fundamental para desmistificar conceitos simplistas sobre felicidade, prazer e vícios. As causas de doenças e dependências são muito mais complexas do que um mero desajuste químico. Em resumo, a nossa saúde mental envolve interações complexas entre estilo de vida, fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por isso, o ideal é Exatamente. descobrir o que funciona pra você. E se você tiver interesse em um jejum de dopamina, você pode fazer um teste e ver se funciona pra você. E se não funcionar, é só não fazer. Se fizer você se sentir bem, que ótimo! Talvez esse seja o caminho ideal pra você. Mas se estiver te fazendo se sentir meio ansioso mais do que relaxado, talvez o jejum de dopamina não esteja valendo a pena. E o mesmo vale pra maior parte de todas as trends de bem-estar na internet. No fim, a escolha é sua. O mais importante é buscar informações de qualidade e procurar ajuda profissional sempre que for necessário. E além disso, tome muito... Mano, o pior que psicólogo ajuda muito. Eu, sendo sincero, eu não vou mentir, tá ligado? Vá atrás de um psicólogo, tá ligado? A gente tem muito preconceito com esse negócio de não ir pra um psicólogo, mas, cara, faz muito bem. Porque, mano, a gente tem tudo que está acerca da nossa volta e a gente quer uma pessoa pra ouvir e às vezes ajudar isso, sabe? cuidado com quem quer te vender soluções simples para problemas complexos. Mas Pois é. agora eu gostaria de saber, você já tentou fazer um jejum de dopamina? Ou pensa em fazer esse teste? Deixa o seu relato aqui nos comentários porque eu tô bem curioso para saber. Eu imagino que nós todos estamos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Pra ser sincero, pessoal, esse negócio de jejum com dopamina é algo que sempre vai ser divulgado, amplamente divulgado, mas não tem estudos científicos provando que isso pode funcionar. Então só vão pro psicólogo e tentem se cuidar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa o like e tchau.